irmãos. Pastor, agora, né, pastor? Vamos ficar em pé neste momento, receber nosso pregador da noite, o nosso primeiro vice-presidente, pastor Hermeson da Mota. Obrigado, pastor. Obrigado. Queridos irmãos, paz do Senhor, podeis sentar. Que bênção, né? Jesus deu 2 meninas para o irmão, a Rebeca e a Esther. Eu quero, antes de ler o texto bíblico, justificar aqui a ausência do nosso pastor Elias. Ele está em viagem e essa semana já está retornando para a nossa cidade. Então, quando os irmãos estiverem orando, ore pelo pastor Elias, missionária Cida, para que o Senhor Jesus os guarde ao retorno à nossa cidade. Amém, queridos? Então, eu vou compartilhar aqui. Geralmente esse culto é o culto que o nosso pastor ensina, prega, e em virtude dele não estar aqui, eu combinei com o pastor Ivaldo, terça-feira foi ele, né? Foi. Então, hoje nós vamos meditar um pouco aqui na palavra, e por certo o Senhor Deus terá misericórdia e falará aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo de número 26. Vamos ler o 19. Glória a Jesus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, chegando e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos a quem com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todos em um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A leitura do livro de Atos dos Apóstolos, ela é uma continuação do livro de Lucas e registra, e podemos dizer que é os atos do Espírito Santo no início da igreja. A igreja ela estava ainda nos seus primórdios, se estabelecendo, crescendo, avançando, numa ordem do Senhor Jesus. Jesus, durante 3 anos e meio do seu ministério, ele instruiu, ele preparou os seus discípulos para que cumprisse a missão de ir, pregar e fazer discípulos, e ensinando. A pedagogia do reino se inicia
com o advento da perseguição. A perseguição sopra como um vento, espalhando, ceifando, matando muitos cristãos. O interessante é que, após o derramamento do Espírito, o cumprimento da promessa, em Atos 2, eles estavam todos debaixo de uma ordem de Jesus: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, autoridade. E após esse derramamento do poder, eles tinham agora e estavam chancelados, validados, a sair e pregar o Evangelho. A zona do conforto para aqueles crentes, em torno de 120 pessoas, depois 3.000 que se converteram, e o reino começou a avançar, veio a perseguição matando alguns discípulos, irmãos nossos. E a perseguição, ela faz agora esses crentes serem dispersos. Quando a gente lê Atos 9, nós vamos encontrar já a organização da igreja, a estrutura da igreja no quesito da ação social, da organização do culto, quando os apóstolos entenderam, diante da necessidade de se instituir diáconos, homens para o serviço, do cuidado social da igreja, com os órfãos, com as viúvas e com as demandas que a igreja ia surgindo. Pois bem, a partir da escolha daqueles 7 homens, que tinham qualidades de ser homens de boa reputação, homens de testemunhos públicos, um deles foi para Samaria, por nome de Felipe, um diácono. E quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar a Cristo. E rapidamente o Evangelho é como uma boa semente. E essa é a ideia do Evangelho. Uma boa semente, uma boa mensagem, que cai nos corações. E as pessoas começaram a se converter ao ouvir a mensagem do Evangelho. Rapidamente, com a pregação da palavra e com o ensino da palavra, houve um avivamento em Samaria. Houve um avivamento. E a Bíblia vai dizer que, pelas mãos daqueles homens, em especial Felipe, Jesus começou a dar sinais, curando os enfermos, libertando os cativos, libertando os oprimidos. Até porque nós precisamos compreender que a base do Evangelho e da propagação do Evangelho é o ensino, é a palavra que conduz o homem a entender que há essa necessidade de voltar a Cristo. O Evangelho é pregado, Samaria recebe uma apoteose e a notícia chegou também em Jerusalém. Quando o Senhor dá ordem para Felipe, dizendo, Felipe estava vivendo no melhor momento do seu ministério, pregando, e vem a ordem do Senhor para que ele descesse a uma estrada velha, deserta, que as pessoas já não estavam passando ali, principalmente os judeus, que era a estrada de Jerusalém a Gaza. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer que ele obedece à voz de Deus. Ele não reluta a entender o plano de Deus. Ele sai de Samaria e vai para esse lugar deserto. Até me parece que quando a gente começa a ler isso aqui e a pensarmos um pouco nesse texto, como assim? Agora que está tudo bom, que a igreja cresceu, que tem renda, agora eu tenho que sair deste lugar
para ir para um lugar deserto. Mas aqui dá um exemplo para todos nós, que quando somos sensíveis à sensibilidade, ao ouvir a voz de Deus, não importa o lugar que Deus manda a gente ir, a gente só obedece e cumpre o chamado. Não importa onde você está, se Deus mandou você ir para um lugar deserto. E outra coisa, a voz de Deus não traz confusão. A voz de Deus é audível. A voz de Deus, ela é diretiva. A voz de Deus nos coloca no lugar certo. E ele desce para a estrada velha, que estava deserta. E quando ele chega lá, o Senhor diz: a sua missão aqui é rápido, corre. Se você é interessante que todos os 60, 70 anos da igreja primitiva, ela se cumpre o ide de Jesus. Jesus disse: pregai aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ali, quando estava descendo aquele príncipe, aquele mordomo da rainha de Candace, um ministro, que por certo estava vindo de Jerusalém, estava indo para o sul da África, ele estava lendo um livro, porém, ele não entendia um pedaço do pergaminho. Ele não compreendia o que estava lendo. O Espírito que enviou Felipe discorre e sobe dentro na carruagem. Ele subiu na carruagem. E quando ele subiu na carruagem, e ele percebeu que o homem estava lendo o livro de Isaías, não estava compreendendo. E agora ele traz, pela revelação do Espírito, a explicação para o homem. O homem crê, porque o Evangelho é isso, é a sua simplicidade. É nós que fazemos confusão, porque o Evangelho de Jesus é simples. Pregamos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e Ele breve voltará. Esta é a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que o homem creu. Já quis o batismo, não precisou nem fazer o discipulado. Não deu tempo de fazer o discipulado. Era a urgência. Era a urgência do cristianismo, era a urgência do Evangelho. Batizou aquele homem. Ele seguiu a sua jornada para o sul da África, possivelmente já foi sendo um discípulo de Jesus, para pregar o Evangelho até os confins da terra, nos primeiros séculos da igreja. E aonde fica Felipe? No deserto? Não. Porque quando a gente obedece à voz de Deus, quando a gente se encarrega de cumprir a missão de Deus, Deus nos leva a outro nível. Deus nos tira do nível, daquele nível natural, e faz ali um processo de transladar Felipe para o Azoto. É isso que acontece. Por que há pessoas que se perdem no caminho? Porque há pessoas que se perdem no cumprimento da missão. Primeiro, porque não obedece à voz de Deus. Não é sensível à voz de Deus. E a voz de Deus, ela é diretiva. A voz de Deus é clara. A voz de Deus não traz confusão. A voz de Deus nos leva no lugar certo. Não é esses pseudos profetas que profetizam e te deixa lá na maionese. Não. Deus nos coloca no lugar certo. Então, Felipe cumpre e é levado a outro nível. A igreja avança, a pregação do Evangelho avança e chega em Antioquia. Você pode observar que na narrativa do texto, eles estavam restritos pregando a quem? Aos judeus. Só que ninguém segura o Evangelho. Um grego ouviu a mensagem e creu na mensagem. E aquele grego levou a mensagem para onde? Para Antioquia. E eu acho interessante, queridos irmãos, que
o evangelho cresce em Antioquia, o cristianismo cresce em Antioquia, que ao ponto de chegar a notícia onde? Em Jerusalém, na sede. Vamos enviar lá Barnabé para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo em Antioquia? A perseguição pôde deter a marcha da igreja? Não. Aqui não tinha rede social. Aqui não tinha rede Instagram, WhatsApp, televisão, rádio. Não tinha nenhum meio de comunicação que temos hoje. Mas a mensagem do evangelho ia fluindo em todas as casas, passando pelas sinagogas, chegando nos altos escalões do império da época, mas todos estavam atentos a ver o crescimento do cristianismo. E o evangelho avança. E nesta cidade, quando o evangelho avança, Barnabé foi verificar o que estava acontecendo naquele lugar, logo levou Saulo. Esse capítulo 11 é a introdução, depois de 14 anos, que Saulo ficou no deserto da Arábia. Fazendo o quê? Tendo uma convivência com Jesus, tendo um aprendizado com Jesus, tendo uma aula com Jesus, no deserto. Porque aqui, no holofote que estava acontecendo em Antioquia, Deus preserva Paulo, Saulo de Tarso, e agora Deus usa Barnabé, no tempo certo, na hora certa, para trazer Paulo. Agora ele é útil aqui. Porque da primeira vez os apóstolos não tiveram tanta aceitabilidade para com Saulo. Mas agora estava no tempo certo. Diga para esse irmão que está do teu lado, tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo tem um tempo determinado. E quando não acontece no tempo certo, fica um negócio xoxo. Você já comeu aquela manga de enxerto? Que amadurece no caminho do caminhão vindo para o mercado? Agora você já comeu aquela manga que ela amadurece no tempo certo, na hora certa, todo o processo? Então Paulo agora estava no tempo certo. E chega lá em Antioquia para ajudar Barnabé, para estruturar aquela igreja, para começar a trabalhar as bases do cristianismo. E aí nós vamos falar aqui rapidamente sobre alguns pilares do cristianismo. Porque aqui pela primeira vez, capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez, aqueles nossos irmãos foram chamados de cristão. E a ideia aqui de cristão são pequenos cristos. Então, todas as vezes que eles estavam dizendo, aqui, Atos 11, 26, chamados cristão, está indo lá os representantes de Cristo, os pequenos Cristo. Era esta a forma que a sociedade da época viram naqueles irmãos. Então, o evangelho, o cristianismo, traz consigo uma pedagogia. Viver o verdadeiro cristianismo é reconhecer que sem Jesus não existe cristianismo autêntico e verdadeiro. Olha o que diz a Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a vida eterna. Vamos lá, vamos ler aqui? Vamos lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está o pilar do cristianismo. Não existe cristianismo, não existe evangelho sem Jesus. A fé do evangelho não está baseada na filosofia. A fé do evangelho não está baseada em nenhuma religião, por mais influente que seja no mundo. Não, a fé do evangelho
do evangelho verdadeiro, ela tem uma base: Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Quando você levantou a sua mão, você levantou a mão para quem? O seu coração. Não foi para Buda, não foi para Maomé, não foi para nenhuma filosofia, nem para um entendimento positivista, mas foi para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aleluia! A pedagogia do cristianismo nos ensina que nenhum outro há salvação. E isso precisa ser verbalizado nesse tempo, irmão. Não existe salvação. Jesus é o caminho. Esta é a mensagem que salva. Mas, pastor Hermes, só há mais de 2000 anos, a igreja está pregando, mas tem muita gente ainda confusa, que precisa compreender a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é essa, é simples. Jesus é o caminho, é a vida. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça? O favor imerecido. Não há meritocracia em nós, irmãos. Se você olhar aqui dentro desse contexto de igreja que nós estamos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui pela bondade de Jesus, pela misericórdia de Jesus, pela graça de Jesus. Em João 15,16 diz a Bíblia que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos nomeou. Para ficar parado, estagnado, não. Para propagar, dar fruto no reino de Deus. E lá, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pediste. Aí vem a resposta. Precisamos compreender que fomos chamados para cumprir uma missão. A vida cristã real, que esses cristãos aqui de Antioquia vivenciaram, ela passa por uma transformação radical. Sabe aquela pessoa que você conheceu ela 10, 15, 5 anos, era um pinguço, era um camarada que tinha uma vida torta, e aí ele aceitou Jesus. Aí você olha, você encontra ele depois, mas você não era aquela pessoa? Era. Porque agora, depois que eu tive com Jesus, o encontro com Jesus, a minha vida transformou de forma radical. Por isso que Paulo vai tratar em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa é a verdade do Evangelho. Há uma metamorfose, há uma transformação. Pastor Emerson era bandido, era isso, era aquilo, não valia nada, valia antes de encontrar Jesus. Porque quando Jesus encontrou ele, tudo mudou. Tudo muda. Por isso que nós, igreja, nós não devemos olhar a quem pregamos. Não devemos escolher para quem vamos entregar a mensagem, porque não somos nós que transforma a pessoa, é o Senhor Jesus. Como que explicar cientificamente uma pessoa que tem dependência, que é drogadito? Geralmente essa pessoa ela não consegue lá, pelos métodos científicos, restaurar a sua consciência, sua mente a um estado normal. Passa por medicação, processo, e não consegue. Mas quando ele chega aqui na igreja, levanta a mão para Jesus. Sem medicamentos, muitos deles. Eles não precisam mais, pastor Deusimar,
porque o poder do Evangelho entra neste homem, transforma ele de forma radical, e alguém pode até olhar e dizer, era pinguço, era drogado, mas agora com o encontro verdadeiro, com o Evangelho verdadeiro, ele foi transformado. Paulo diz em Romanos 1,17, dizendo, eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Irmãos queridos, tem hora que eu fico pensando que tem muitos irmãos que pensam que o céu é só para um grupo reservado. O céu é para todos. A igreja é para todos. Jesus não quer perder ninguém, irmão. Jesus não quer perder ninguém. Enquanto tem vida, há esperança. Chega no ouvidinho dele, ainda que está lá no hospital, pastor ainda não entregou a vida para Jesus, mas chega no ouvido dele e diga, Jesus é o caminho, ele quer te salvar. Lá dentro dele, se ele tiver fé e crer, pronto. A igreja de Antioquia cresceu e ela nos dá um exemplo a ser seguido. A importância desta igreja, do crescimento desta igreja, era a pregação da palavra. Por que, pastor Ivaldo, pastor Expedito, a igreja de Antioquia chama a atenção da igreja que estava em Jerusalém, do mundo antigo? Que movimento é esse? Que avivamento é esse? Que explosão é essa? A base desse crescimento, que consolidou o crescimento dessa igreja, é o poder da palavra. Olha o que diz a Bíblia. Poder da palavra. A inerrante palavra de Deus é a que nos guia para uma nova conduta. De uma fé, não mais uma fé natural, mas agora de uma fé verdadeira, real, inteligente. Uma fé viva, eficaz. Hebreus 4:12, a arma contra o pecado que precisa estar no coração e pregada para não pecarmos, lá em Salmo 119:11 vai dizer, eu escondi a tua no meu, para não pecar contra ti. A pregação da palavra, o ensino da palavra vai inibir a ação do pecado. Porque a palavra, coloca aí Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 é o que está vendo na tela. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva, eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão no âmago do homem, alma e do espírito, das juntas e medula, aonde nenhum aparelho de ressonância pode chegar. A palavra chega! A palavra chega. E quando ela chega, ela é apta para o quê? Discernir, clarear as intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela é a norma, ela é a regra. O homem está pensando em ir para cá, sem direção, longe de Deus. A palavra ensinada e pregada, ela traz o homem a religar-se a sua alma com Deus. Porque a natureza do homem, a nossa natureza é ruim, é pecaminosa. Mas a palavra nos coloca no lugar que nós devemos estar. A palavra vai nos colocando, a palavra vai nos trabalhando, a palavra vai... E a ideia da palavra é como um machado que vai nos lapidando e vai trabalhando. A palavra é luz para o caminho, Salmo 119, 105.
nos ensina sobre Cristo e nos conduz ao caminho da eternidade. Deus tem compromisso com a sua palavra. E pela palavra, Romanos 10 e 17, que a fé, escute isso aqui, a fé vem por ouvir, e a ideia do ouvir aqui é de maneira sistemática, pedagógica, é de ouvir a palavra de Deus. Pastor, o que eu venho no culto terça, quarta, sexta, quinta, domingo, de domingo a domingo? O que eu venho fazendo no culto? Ouvir a palavra. E o que a palavra produz? Fé. Quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais palavra, mais fortalecimento. Quanto mais palavra, mais está vivendo na profundeza do oceano do Espírito. O cristianismo que os irmãos em Antioquia estavam vivendo é o cristianismo do reino de Deus e não de uma religião. Porque a religião, e a ideia de religião na sua etimologia, significa religar. E esta era a ideia, de religar o homem ao divino, de ligar o homem a Deus. Mas a religião não foi capaz de fazer isso. Nem as religiões daquelas antes do judaísmo e nem propriamente a religião judaica conseguiu com seus ritos, com seus ritos, religar o homem a Deus. Mas o evangelho, o cristianismo, não é uma religião. O cristianismo dá sentido para o homem, religa o homem e dá para o homem o passaporte para a eternidade. Para os gregos, no seu panteão de deuses e de religiões e de pensamentos, na busca desse entendimento, e o cristianismo agora, de maneira simples, de uma forma poderosa, começa naqueles pequenos lugares, os homens entenderam o reino de Deus. O cristianismo, que o reino de Deus, na oração de Jesus, no Sermão da Montanha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus está entre vós, Lucas 17, 21. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz. É alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. 1 Coríntios 4, 20. Precisamos ser membros do corpo de Cristo. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, ele estava diante para o monte e ministrando para os seus discípulos, ele disse para Pedro: tu és Pedro, uma pequena pedra, uma pedra frágil, mas sobre a pedra principal, de esquina, angular, eu edificarei a minha igreja. É a primeira demonstração de Jesus quando ele fala minha igreja. Eu edificarei, olhando para o monte, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De lá para cá, nós já passamos por muitas situações, perseguições, afronta, mataram muitos crentes, o império tentou deter a marcha da igreja, mas aqui hoje, no século 21, a igreja ainda continua pujante, proclamando e dizendo ao mundo: ele vem buscar a igreja muito breve. Você pode levantar a sua mão e pode dizer: eu faço parte dessa igreja, eu sou membro desta igreja. Arabachurabacai.
Ninguém detém a marcha da igreja, irmão. Não há sistema, não há governo, não há ideologia, não há perseguição. Pode projetar qualquer perseguição no inferno contra a igreja. Jesus, o dono da igreja, ele se levanta e diz: a igreja é minha, a igreja é minha. Por isso, meu irmão, lá na congregação, no setor, faça a tua parte, prega o evangelho, comece a dizer: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Quando nós entendermos isso, Jesus vai na frente, quebrando as cadeias, abrindo portas, e o evangelho vai crescendo. Daqui um pouquinho, a igreja vai enchendo, as casas vai enchendo. Sabe o que é isso? É avivamento, é o poder de Deus na vida dos crentes. Ninguém detém, a obra é santa. Ninguém detém, a obra é santa. Arabaxorabacai. Levanta de manhã, meu irmão. Acorda de manhã todos os dias com oxigênio, com o fôlego que Jesus te deu, e diga: eu sou membro do corpo de Cristo. Eu faço parte daqueles que são salvos. Eu faço parte de uma igreja verdadeira. Eu faço parte de uma igreja que vai morar no céu. Eu faço parte da agência. Jesus não deu poder para ninguém nessa terra. Ele deu poder para a igreja. É aqui que Jesus cura. Nem o médico cura, mas na igreja cura. Ninguém liberta alguém. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode endireitar a vida do homem. Mas aqui na igreja endireita. Por quê? Porque aqui tem o poder. Do evangelho. A gente chega no médico, pede o diagnóstico, a gente vai, vamos estudar o teu caso, vai até um momento nós não podemos fazer mais nada. Mas aqui na igreja não. Aqui na igreja a gente ora, a unção do óleo, e sara o que está doente. A pessoa chega aqui oprimida, sobrecarregada, com angústia na alma, com síndrome do pânico, medos, advento de uma sociedade materialista, de uma sociedade que cada vez se distancia de Deus, então produz homens adoecidos. Mas quando chega na igreja, a palavra vem ao encontro, aí o homem se religa com o Criador, e ele recebe de Deus pelo poder da palavra. Eu concluo aqui, queridos irmãos. Se nós não somos discípulos de Cristo, não somos cristãos. Aquele que afirma conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos, 1 João 2:4, é mentiroso. Assim, quem diz estar nele, deve andar como ele andou, versículo 6. Tomar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. E siga Jesus. E sigamos Jesus. Porque se permanecermos na palavra, somos discípulos de Jesus. Aí o mundo vai olhar para nós e vai dizer: lá vai um pequeno Cristo, lá vai aquele que parece com Cristo. Por que que ele parece com Cristo? Por que que ela parece com Cristo? Porque está andando, praticando as mesmas obras de Cristo, amando, se doando, pregando compaixão e avançando o reino de Deus. Quantos querem parecer com Cristo? O cristianismo, ele exige de nós, porque não existe cristianismo sem a prática da palavra. Só os que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus.
temos de estar preparados. Quem pratica a palavra, edifica a sua casa. A casa aqui, a ideia que Jesus estava dizendo era a casa espiritual, a casa na rocha. Interessante quando Jesus ele fala sobre aquele que edificou a casa na areia, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e levou a casa. Não tinha solidez, não tinha base. Porém, aquele que edificou a sua casa na rocha, que é Jesus, pela sua palavra, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, mas a sua casa está firme. Depois da tempestade, depois de todo o vento forte, alguém vai olhar para você, que somos igreja de Deus, e vai dizer: parece que ele ia cair, parece que ela ia cair, parece que eles não iam suportar o vento, mas quem está edificado na rocha, que é Cristo Jesus, pode passar o vento, pode passar o tsunami, pode passar qualquer intempérie, nós estaremos de pé, nós estaremos firmes e cantaremos do outro lado, dizendo: o Senhor nos guardou diante de todo a adversidade. Se coloca de pé. Precisamos sair daqui hoje pensando: eu sou igreja. Lá no meu trabalho, lá onde eu estudo, lá na faculdade, eu tenho que cumprir a missão que Jesus entregou para mim. Alguém pode dizer: mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não tenho nenhuma função, que o pastor não me comissionou para fazer alguma coisa na igreja. Os discípulos estavam onde? Em Antioquia, pregando o evangelho. E muitos daqueles que iam se convertendo não dava tempo nem de fazer discipulado. Já iam pregando o evangelho também. E a igreja ia crescendo. Não dava nem tempo para separar eles ao diaconado, do presbitério. Não dava para ir participar da convenção. Era urgência. Que saímos daqui hoje dizendo: já fui chamado por Jesus, comissionado para pregar o evangelho. Ah, querido irmão, as pessoas precisam conhecer o Cristo que nós servimos. As pessoas precisam conhecer o Cristo que nós decidimos um dia. Venha ver, capítulo 4 de João. Jesus tem um diálogo em torno de 45 a 50 minutos com aquela mulher samaritana. E no final do diálogo, a questão ali não era a sede, mas sim era a necessidade espiritual daquela mulher. Porque Jesus disse para os discípulos: é necessário eu passar em Samaria. Então vocês vão comprar um pãozinho na venda e eu vou passar em Samaria. Quando ele chega em Samaria, a mulher estava em torno de 12 horas, um horário impróprio, pegando água. E Jesus vai ao encontro daquela mulher, revela a vida que ela estava vivendo, dizendo: tu tivesse 5 maridos, o que o tem agora não é teu. Ela diz: eu estou diante de um profeta. Eu estou diante de alguém que pode transformar e mudar a minha vida. Interessante que quando ela recebe o impacto da verdade, porque a verdade ela nos liberta, a verdade nos tira do estado que estamos e nos dá uma nova mentalidade, não uma mentalidade de escravo, mas uma mentalidade livre. E aquela mulher sai dali dizendo para toda a Samaria: vem e vê. Vocês têm que ver com os seus olhos o que Ele fez na minha vida. O poder do Evangelho na tua vida não é para ficar restrito somente a você. É para você sair daqui dizendo: vem e ver o que Jesus fez na minha vida. Vem e ver o que Jesus fez na minha vida. Vem e vê. Deus abençoe.